Boa tarde, está no ar o programa Soberania em Debate, uma iniciativa da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENG, e do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o SENG Rio. O tema dessa edição é a nova ordem mundial. Para isso, a gente recebe hoje Breno Altman. Obrigada, Brena. Breno é jornalista, fundador e diretor editorial do site Opera Mundi. Também colaborou com diversas publicações brasileiras e internacionais desde os anos 80, tanto na imprensa comercial como na comunicação sindical e partidária. Obrigada pela presença, Brena. Imagina, eu que agradeço o convite. Bem, acho que a gente não pode começar sem falar sobre o fato do momento, né? A greve dos caminhoneiros é lockout ou greve? As duas coisas. Eu acho que é uma combinação de três movimentos distintos. Efetivamente, um movimento de corte patronal dos grandes grupos de transporte e logística pressionando para conter os reajustes de combustível, para reduzir, na verdade, o valor do diesel em especial, entre outras reivindicações que têm a ver com a alta do preço dos combustíveis nos últimos meses. Uma greve dos trabalhadores autônomos, que são ainda mais prejudicados pela alta do combustível do que as grandes empresas. Os trabalhadores autônomos estão rigorosamente, nos últimos meses, trabalhando no prejuízo. Estou falando não apenas de caminhoneiros, mas também vans, motoqueiros, todos os trabalhadores do transporte que possuem seu próprio meio de trabalho, seu próprio meio de transporte, que prestam serviços. Vamos nos lembrar que foram 115 aumentos de combustível nos últimos 12 meses. Um aumento médio do diesel entre 50% e 62%, que é uma brutalidade. E um terceiro movimento que se soma ao lockout é a greve dos trabalhadores autônomos, que é uma greve dos trabalhadores das transportadoras, evidente que um pouco estimulados pelos próprios proprietários, que os utilizam como tropa de choque do seu movimento de pressão sobre o governo, mas efetivamente os trabalhadores também são atingidos por essa situação, na medida em que as empresas vivem situações gravíssimas de inversão do seu caixa pela subida do preço do combustível, e a onda de despedimentos, de demissões, de restrições salariais às empresas é muito grande. É uma crise global, capitaneada por um setor de ultradireita que controla esse movimento. Evidentemente, nós estamos assistindo no país, conversávamos há pouco, antes de iniciar o programa, uma situação no qual o fascismo tem ação de massas, pela primeira vez em muitas décadas. Mas, independentemente da direção desse movimento ter esse corte fascista, ela expressa uma contradição real provocada pela política econômica do governo, de que levou o preço do combustível às alturas, anexando o preço do petróleo, o preço da gasolina, o preço do diesel, às oscilações do mercado mundial de petróleo, apesar do Brasil produzir mais da metade do petróleo que é consumido internamente. E como a Petrobras se localiza nessa situação? A gestão da Petrobras passou a ser uma gestão de caixa. Ela deixou de ser, nas mãos do Pedro Parente, uma empresa nacional, deixou de ser uma empresa estratégica, deixou de ser, inclusive, uma empresa produtora de petróleo. Ela é uma gestora de caixa. Como gestora de caixa, a principal atividade do Pedro Parente é regular o preço. Ele regula o preço a partir do mercado internacional. Com isso, ele encontrou um caminho de melhorar o desempenho financeiro da Petrobras, que normalmente já iria melhorar por conta da elevação do preço internacional do petróleo, mas retirou da Petrobras qualquer papel vinculado ao desenvolvimento nacional. É claro que o mercado financeiro adora isso, tanto é assim que, na medida em que a Petrobras foi momentaneamente obrigada a reduzir o preço do diesel para tentar deter a crise com os caminhoneiros, para fazer com que a greve dos caminhoneiros seja suspensa, as ações da Petrobras hoje na Bolsa despencaram, porque ela é vista pelo mercado hoje, mercado nacional e internacional, como uma empresa geradora de caixa, uma empresa que cuida de fluxos financeiros. Ela perdeu nas mãos do governo Temer e nas mãos do Pedro Parente qualquer papel estratégico. Ao contrário, ela está se livrando dos seus ativos estratégicos, entregando para corporações multinacionais, entregando toda a área de refino para indústrias multinacionais, levando a leilão para grandes corporações multinacionais, inclusive as reservas de pré-sal, para se transformar numa administradora de caixa de petróleo brasileiro. Voltando ao nosso tema sobre a nova ordem mundial, que nova ordem mundial está estabelecida hoje?
Olha, há uma reorganização da ordem econômica mundial, especialmente depois da crise de 2008. No fundo, você vive hoje em função da gravíssima crise que então explodiu, que é uma crise que expressa uma contradição profunda do capitalismo mundial entre sua enorme capacidade produtiva, que se multiplicou muitas vezes nos últimos anos e décadas em função das revoluções tecnológicas, e a queda relativa da capacidade de consumo, a queda relativa da demanda, porque a renda relativa das famílias caiu, a renda relativa dos países também caiu, e essa tesoura que se abre entre a enorme capacidade produtiva e a baixa capacidade de consumo, ela gerou essa crise toda. Essa crise ela era disfarçada pelo crédito, não havia renda para comprar as mercadorias que eram produzidas, se emprestava dinheiro. Esse sistema explodiu em 2008. E hoje o capitalismo se organiza buscando achatar de qualquer forma os custos de produção, que significa achatar salários, achatar direitos e buscar matérias-primas baratas, insumos baratos, fontes de energia baratas. Isso leva o mundo a um grande estresse internacional. O mundo imaginário da globalização, da integração mundial, que nunca passou de uma fantasia, passa a ser cada vez mais parecido com o mundo que existia antes da Primeira Guerra Mundial, com as distintas burguesias dos países capitalistas mais desenvolvidos, lutando a ferro e fogo por seu mercado, a ferro e fogo por fontes de energia mais baratas, a ferro e fogo por outros territórios que sejam ao mesmo tempo fontes de mão de obra barata e fontes e mercados para os seus produtos. Então é um mundo que se desglobaliza em função dos interesses regionais ou nacionais das distintas burguesias que disputam a liderança do mercado mundial. É numa situação como essa que emerge o Trump, por exemplo. E como o Trump se caracteriza nesse momento? A resposta dos Estados Unidos a essa crise mundial foi o nacionalismo de grande potência. Os Estados Unidos tinham uma estratégia que era baseada numa equação de equilíbrio. O que era a equação de equilíbrio? Os Estados Unidos abria seu mercado para toda a economia mundial e, em troca, exigia que os demais países fizessem o mesmo. Ainda que a economia americana perdesse no que abria o seu mercado interno, ela recuperava com ganhos essa perda pela possibilidade de explorar, seja pela exportação de mercadorias, seja pela exportação de capitais, os mercados alheios. Essa era a equação que sustentou o desenvolvimento do capitalismo norte-americano nos últimos 30 anos. Essa equação se desfez, ela se desequilibrou, o que leva os Estados Unidos, ou pelo menos um setor importante do empresariado americano, a apoiar o programa do Trump. O que é o programa do Trump? Eu vou fechar o mercado americano e vou repactuar as relações com os demais países, seja com os demais países centrais do capitalismo, seja com os países da periferia do sistema. Não é à toa que o Trump se volta frontalmente contra o México, por exemplo, não é? No âmbito da NAFTA. O Trump significa refazer todos os acordos de livre comércio, todos os acordos multilaterais de livre comércio, buscando reequilibrar os interesses americanos nessa perspectiva. O Trump representa um nacionalismo chauvinista norte-americano, ou seja, significa uma doutrina antiglobalizante que busca repor os lucros da burguesia americana, utilizando o mercado interno daquele país, que é o maior mercado interno do mundo, como alavanca de pressão sobre a economia mundial. Claro, não é só o mercado que ele usa, é o mercado, o dinheiro e as armas, não é? Como um instrumento de pressão que permita colocar sob o controle dos Estados Unidos maiores fatias do mercado, maiores fontes de energia, maiores quantidades, maiores volumes de insumos e matérias-primas, e que coloque sob sua tutela a possibilidade de explorar mercados onde a mão de obra seja mais barata. É uma reorganização do mercado mundial que opera numa dinâmica diferente daquela que a gente conheceu antes de 2008. Nessa reorganização do mercado mundial, qual o papel da China? A China mudou muito. A China era uma exportadora de mercadorias. A China já não é mais preponderantemente uma exportadora de mercadorias. Hoje ela é uma exportadora de capital e tecnologia. A China hoje disputa com os americanos, por exemplo, não espaços comerciais, mas
hegemonia de capital financeiro. A China se transformou num investidor planetário de larga escala. E, portanto, a China passa a disputar com os Estados Unidos e com as outras potências capitalistas espaços onde seu capital irá se reproduzir. A China avança sobre a África, a China avança sobre a América Latina, a China avançou sobre os próprios Estados Unidos, o que provocou essa reação do nacionalismo americano ao redor do Trump. E a China, acima de tudo, deixa de ser uma fronteira barata para a reprodução do capital. Vamos nos recordar que a partir dos anos 80 e mais profundamente a partir dos anos 90, os grandes capitais dos países desenvolvidos encontravam na China um ambiente fantástico para produzir barato. Salários baixos, energia barata, disciplina do trabalho por conta das regras estabelecidas pelo governo chinês, e faziam da China uma enorme plataforma de exportação das multinacionais americanas, francesas e alemãs. A China, na medida em que se desenvolve, que muda seu perfil, também altera seus custos internos. Os salários chineses hoje, por exemplo, em média, são superiores aos mexicanos e brasileiros, coisa impensável há 20 anos atrás. Portanto, a China vai deixando de ser uma fronteira de reprodução satisfatória do capital, de reprodução lucrativa do capital, e as grandes corporações pouco a pouco vão saindo da China e elas precisam procurar novos territórios e novos mercados para poder repor a margem de lucro que vão perdendo com a mudança do perfil chinês. A China hoje compete em áreas antes impensáveis. Começou comprando o setor de microinformática da IBM, hoje a Lenovo era antigamente o setor de microinformática da IBM. Hoje, na indústria automobilística, nós vemos um avanço da indústria automobilística chinesa sobre vários mercados, incluindo o mercado brasileiro. Abre as páginas dos principais jornais do país, ou na internet, na televisão. Os chineses estão entrando em todos os mercados com sua indústria automobilística. Ou seja, eles estão mudando o perfil da sua economia. E, portanto, vão retirando um território da reprodução do capital controlado pelas grandes potências capitalistas, que precisam buscar outro lugar para esse capital se reproduzir. E nesse sentido, existe uma possibilidade de guerra comercial entre Estados Unidos, China e Europa? Já está em curso uma guerra comercial. Na verdade, o programa do Trump é uma grande guerra comercial. O Trump fez campanha eleitoral e governa estabelecendo mudanças importantes nas chamadas tarifas aduaneiras. Recentemente, o Trump elevou todas as tarifas da importação de aço para os Estados Unidos. É um primeiro bloqueio em relação a um ramo de muito interesse da indústria chinesa. A China multiplicou muito a sua capacidade de produção de aço, é uma grande exportadora de aços e produtos derivados do aço, e produtos derivados do ferro. E o Trump subiu as tarifas aduaneiras para fechar o mercado americano e vai fazer isso em relação a vários outros mercados, atingindo não só a China, mas também países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos. Eu não me surpreenderia se logo mais assistirmos tarifas aduaneiras pesadas em relação à indústria automobilística, por exemplo. Esse movimento é um movimento de guerra comercial comandado pelo Trump, que terá retaliações, evidentemente. Não retaliações apenas da China, mas também dos outros países capitalistas. Porque o problema do Trump não se reduz à China. Na indústria automobilística, o Japão é um problema maior do que a China. A indústria automobilística japonesa tomou da indústria americana um pedaço expressivo já nos anos 90, início do século XXI. Os americanos, as empresas americanas querem retomar esse espaço. E as tarifas aduaneiras é um dos mecanismos possíveis. Não é o único, na medida em que as empresas japonesas, por exemplo, se internalizaram nos Estados Unidos, têm fábricas nos Estados Unidos, portanto, apenas as tarifas aduaneiras não são suficientes. Mas as tarifas aduaneiras, portanto, a guerra comercial, ela é fundamental para reorganizar as cadeias produtivas. Todos sabemos que, por exemplo, a Toyota nos Estados Unidos tem grandes plantas industriais, só que ela traz as autopeças de outros países, onde essas autopeças são produzidas mais baratas. Na medida em que o Trump eventualmente estabeleça tarifas aduaneiras mais pesadas, mais elevadas para a indústria de autopeças, ele vai reorganizar toda a cadeia produtiva. Ele vai obrigar a Toyota, por exemplo, a produzir dentro dos Estados Unidos. As medidas fiscais que o Trump adotou também vão no mesmo sentido. Ele alterou o ordenamento fiscal do país de tal maneira a dar benefícios fiscais a quem produz dentro dos Estados Unidos.
Então, é uma lógica de guerra comercial que busca reorganizar os interesses dos Estados Unidos no mundo capitalista. O programa Soberania em Debate é uma iniciativa do projeto SOS Brasil Soberano, da FICENGE e do CENGE. Hoje contamos com a participação da diretora da FICENGE, Elaine Santana, também do presidente da FICENGE, Clóvis Nascimento, e do presidente do CENGE Rio, Olímpio Alves dos Santos, e do diretor do CENGE Rio, Paulo Granja. Queria avisar também que os internautas podem mandar mensagens, perguntas pela página do Facebook, facebook.com/SOS Brasil Soberano. Para a gente continuar, queria que você me falasse um pouco qual o papel dos organismos internacionais como a OMC, G20, União Europeia, nesse contexto Trump. Olha, o Trump atropelou todas as instituições internacionais. A lógica anterior, estabelecida na estratégia continuada do Partido Democrata em relação à política internacional, foi alterada. A estratégia que vinha desde o Clinton, no que dizia respeito à economia, passava por dentro das instituições multilaterais. No que dizia respeito às questões militares, não. As questões militares passaram como tivessem que passar. Vamos recordar que tanto Clinton quanto Bush, pai ou filho, operaram agressões militares sem passar por qualquer instituição multilateral. O ataque contra a Iugoslávia em 96 é um exemplo disso, o ataque contra o Iraque em 2003 é outro exemplo, ataques dos mais diferentes locais não obedeceu a nenhuma subordinação às instituições multilaterais. Mas no que diz respeito à economia, os sucessivos governos americanos operavam através dessas instituições multilaterais sobre as quais eles têm controle, não é? Direto ou indireto. O Trump simplesmente passou um trator. Ele não dá a mínimo para essas instituições. Ele estabeleceu uma política que relembra em grande medida aquilo que se convencionou chamar no período do Theodore Roosevelt, no início do século XX, a política do Big Stick, né? Ele está sem o sarrafo, a política da cacetada. Ele não quer saber de OMC, FMI, Banco Mundial, não está nem aí para isso. Ele é antiglobalizante nesse sentido, quer dizer, ele reorganiza o imperialismo americano nos moldes tradicionais. America First, não foi essa a sua consigna na campanha eleitoral? Ele leva a sério isso, e é bom levar a sério o que ele leva a sério. Porque essa é a política dos Estados Unidos. Ou seja, quando ele diz America First, ele quer dizer, não quero saber o que os outros pensam. Os nossos interesses são esses, nós vamos atropelar quem tiver que atropelar. Porque nós temos a moeda universal, nós temos o maior mercado interno do mundo, e se alguém se enfesar, nós temos o maior exército do planeta. E vamos tocar a vida. E ele vai operando seguidas medidas nesse sentido. Ele desmoraliza as instituições internacionais, definitivamente, e busca estabelecer uma relação entre Estados que não passa pelas instituições multilaterais. Elas nunca estiveram num estágio tão de baixa relevância como hoje, nos últimos 50 anos. A gente nem ouve mais falar de Organização Mundial do Comércio, FMI, Banco Mundial, porque o Trump é uma relação entre Estados. É os Estados Unidos com o México, os Estados Unidos com a China, os Estados Unidos com a União Europeia. Dentro da União Europeia, os Estados Unidos vai buscando aqueles com quem ele tem maior proximidade e os que tem menos. E vai operando uma política imperialista clássica, em função da reorganização dos interesses capitalistas. E nesse sentido, nesse contexto, o Mercosul tem futuro? O Mercosul está muito abalado pelas mudanças recentes na América do Sul, que foram mudanças anti-integracionistas e mudanças pró-imperialistas. A mudança de governo na Argentina e no Brasil, em especial, desmonta a estratégia que vinha sendo construída com muitas dificuldades no Mercosul. O Mercosul era um espaço no período dos primeiros 10 anos do século XXI, com os governos Chaves, Lula, Néstor e Cristina Kirchner, com o governo progressistas no Uruguai, com a integração da Venezuela, de Chaves e Nicolás Maduro, chamando a Bolívia como observadora também, como candidata a se integrar ao Mercosul, era um espaço contra-hegemônico. Ele buscava estabelecer fundamentalmente uma dinâmica de integração da América do Sul para a constituição de um bloco econômico que pudesse, tanto do ponto de vista logístico quanto do ponto de vista comercial,
do ponto de vista de investimentos em infraestrutura. E futuramente poderia ser, até do ponto de vista da moeda, para não falar da cultura e da política, um bloco próprio. A vitória do Macri na Argentina e o golpe no Brasil, que leva o Temer ao governo com o fim do ciclo petista, coloca na cabeça desses dois importantes países, são os dois países mais importantes do Mercosul, governos que observam a política internacional não como integração da América do Sul. São dois governos que têm os olhos postos em Washington. Eles querem ser rabo de elefante e não cabeça de formiga. Eles querem se integrar à economia capitalista dirigida pelos Estados Unidos mais e mais e mais. Voltar a ter aquilo que o Carlos Menem um dia chamou, disse que a Argentina tinha, que eram relações carnais com os Estados Unidos. Temer e Macri querem voltar a ter relações carnais com os Estados Unidos. Querem estar integrados, querem ser vassalos da economia norte-americana. E para eles a integração sul-americana não tem o mínimo valor. É evidente que isso afeta o Mercosul. O Mercosul hoje ele enfrenta enormes dificuldades, ele vive uma situação de paralisia, na verdade. Em 2016 houve um pacto entre os principais governos dos países capitalistas desenvolvidos, os setores majoritários do empresariado brasileiro, os partidos de direita, os grandes meios monopolistas de comunicação, ao redor de um golpe de Estado, de um golpe parlamentar, que derrubasse o governo da presidenta Dilma Rousseff e implantasse a ferro e fogo no país uma agenda de contra-reformas liberais que desmontavam não só apenas o nascente estado de bem-estar social no Brasil, que desmontassem os direitos e conquistas históricas da classe trabalhadora brasileira, que permitisse uma drástica redução dos custos de produção do capital no Brasil, mas que também desmontasse a política interna que era praticada no período petista, de tal sorte que o Brasil voltasse a fazer parte do comboio dirigido pelos Estados Unidos. Eles imaginavam, na sua estratégia, que essa agenda seria facilmente implementada e que eles, inclusive, chegariam em 2018 numa situação muito tranquila, de céu de brigadeiro, para ter um candidato da chamada centro-direita, das forças que deram o golpe parlamentar, que pudesse ser ungido pelas urnas, dando um verniz de legitimidade àquela operação ilegítima que foi o golpe parlamentar de 2016, mas nada disso aconteceu. Ou seja, o país vive um caos político. Ou seja, se é verdade que a esquerda não teve forças para impedir a queda do governo da presidente Dilma, não se organizou para esse enfrentamento, acabou sendo derrotada, passando para a oposição em condições difíceis, com sua principal liderança presa, com uma repressão desmedida contra o Partido dos Trabalhadores, uma escalada judicial e criminalizadora do PT e do conjunto da esquerda. Se é verdade isso, tampouco a direita se estabilizou. Também vive uma situação muito instável. E, além de viver uma situação muito instável na sua dinâmica própria, eles liberaram um monstro para poder fazer o enfrentamento contra o PT, que é a ultradireita. Essa ultradireita que deu base militante para o golpismo, porque levou um setor da classe média para as ruas. E esse monstro que foi libertado para lutar contra a esquerda, na hora que a centro-direita quis botar de volta na jaula, esse monstro tomou gosto pela coisa e disse: nananina, não, nós vamos continuar na rua. E fizeram do Bolsonaro seu candidato. E o Bolsonaro corre por fora das forças golpistas e as desorganiza, porque arrasta parte do seu eleitorado. Então nós estamos caminhando para um enfrentamento de projetos numa situação que poderia ser classificada como o filósofo e revolucionário italiano Antonio Gramsci uma vez usou a expressão equilíbrio catastrófico, que é quando nenhuma força política e social reúne condições de dirigir o país. A esquerda não reúne condições de dirigir o país, dadas as suas dificuldades e os golpes que sofreu. As forças tradicionais da direita tampouco estão fragmentadas, e muito menos a ultradireita reúne essas condições. Então o país vive um embate de projetos, um embate de programas para a nação, um embate de interesses de classe, que é um mar revolto. Tudo pode acontecer. Incêndio Brasil, tudo pode acontecer, inclusive nada. E você acha, pessoalmente, haverá eleição ou não? Se houver, quais os perigos de um discurso messiânico? Olha, a única possibilidade de não ter eleição, a meu juízo, seria a mudança da natureza do golpe continuado que começou em 2016. É sair do golpe por dentro das instituições, que é um modelo que foi ensaiado em Honduras
e mais ainda no Paraguai, e foi implementado plenamente no Brasil em 2016, sair deste tipo de golpe para um golpe clássico. Porque a única instituição que poderia reunir condições de força para rasgar uma cláusula pétrea da Constituição são as Forças Armadas. Ou as Forças Armadas associada a alguma fração civil. Não há previsão constitucional para adiamento de eleição no Brasil. Ao contrário, a Constituição de 88, que já foi violada várias vezes nos últimos anos, ela prevê como cláusula pétrea a periodicidade eleitoral. Ela não pode ser mudada nem por emenda constitucional. Ela não é passível de votação na Corte Suprema. Ou seja, é um ato de força que significaria um outro tipo de... seria o AI-5 do golpe de 16. Seria o golpe dentro do golpe. Pode acontecer, não descarta essa hipótese. Não é a hipótese principal, porque para isso acontecer teria que haver uma unidade do outro lado em relação ao que fazer com o país. E quem é que vai botar o guiz no gato, quer dizer, quem é que são as forças que vão implementar essa lei. E essa unidade não existe. A gente vê isso pela fragmentação eleitoral. E eu não vejo, pelo menos não vejo ainda amadurecido nas Forças Armadas, embora o risco tenha crescido nos últimos meses, eu não vejo o Exército Brasileiro com a necessária vontade política, com as condições internas de, mais uma vez em nossa história, se transformar no grande partido da ordem burguesa que ressurge na cena política para botar, para arrumar a casa e reorganizar o Estado brasileiro. Pode acontecer, não acho mais provável. Já temos perguntas e comentários dos nossos internautas. Flávio Fortes, de Juiz de Fora, deseja saúde e sucesso e é um grande admirador seu, Altman. Paulo César Álvares está nos assistindo também. E Paulo Granja pergunta: estaria o movimento dos caminhoneiros vinculado ou agindo como motivação para uma intervenção militar e, em consequência, impedir as eleições desse ano? Olha, eu trataria essa questão de um outro jeito, com outra abordagem. Eu acho que o movimento dos caminhoneiros pode ser utilizado por quem defende a hipótese da intervenção militar. Eu não acho que ele tenha nascido de um plano de quem queira a intervenção militar. Há uma situação material concreta, ou seja, a tresloucada política de preços de combustível realmente provocou uma alteração da base material de como funciona o setor de logística no país. Basicamente, hoje, se você pegar, por exemplo, as empresas de ônibus, que cuidam da maior parte do transporte urbano, elas hoje gastam mais com disco que com folha de pagamento. Isso é uma inversão histórica no equilíbrio das contas dessas empresas. Empresários da área de ônibus dizem com clareza: quando o problema era excesso de folha de pagamento, podemos agir como todos os capitalistas agem, cortando o trabalho. Quando o problema está no preço, está nos combustíveis, não é como cortar consumo de combustível sem cortar o serviço que é prestado. Então, é uma condição real, um problema real provocado pela política de preço da Petrobras. Pode ser aproveitado por quem deseja o caos e a intervenção militar, mas eu não acho que tenha nascido disso. Eu acho que a gente vive numa situação curiosa. Eu vou fazer aqui uma comparação com junho de 2013. Junho de 2013 começou pela esquerda, uma reivindicação em relação à tarifa de transporte, coincidentemente, não era que era os 20 centavos de aumento teve em São Paulo. Em seguida teve a repressão contra o movimento, contra o aumento da tarifa, e isso se transformou numa bola de neve que a direita se aproveitou, e junho de 2013, que tinha começado pela esquerda, terminou na direita. Esse movimento dos caminhoneiros nitidamente começa na direita, pode terminar na esquerda, porque ele levanta uma questão de agenda concreta que afeta hoje milhões e milhões de brasileiros. Porque o problema da política de preço da Petrobras não atinge apenas a gasolina, não atinge apenas o diesel, atinge o bujão de gás. As pessoas, uma quantidade expressiva de brasileiros voltou a queimar lenha, a substituir o gás pela lenha. Tão alto ficou o gás. Atinge hoje a vida de milhões e milhões de brasileiros pobres. E, de alguma maneira, essa luta dos caminhoneiros, que, repito, é dirigida por setores da direita e da direita fascista, ele vocaliza um problema das massas dos trabalhadores brasileiros, especialmente dos mais pobres. E isso pode
ser um componente importante, seja para quem quer organizar resistência contra o golpismo, seja para aqueles que querem uma intervenção militar e a ruptura do regime, do que resta do regime democrático da Constituição de 88. Qual que é a sua avaliação sobre o processo político e eleitoral na Venezuela? Olha, a Venezuela, vamos nos lembrar alguns dados que eu acho que são muito importantes. A Venezuela é um país ímpar em relação a processos eleitorais. Nos últimos 20 anos, o Chávez foi eleito dia 2 de dezembro de 1998, então tem quase 20 anos da primeira eleição do Chávez. Foram 24 processos eleitorais, 2 referendos e 22 eleições. Isso significa dizer que o povo venezuelano vai às urnas mais de uma vez por ano. Não há país no mundo com esse registro. Nenhum país no mundo com esse registro. Desses 24 processos eleitorais, em 2 deles o chavismo foi derrotado. Um referendo e a eleição para a Assembleia Nacional em 2015. Todos esses processos eleitorais foram supervisionados por observadores internacionais. Alguns deles, claros inimigos da Venezuela. Vamos lembrar que o Centro Carter, dirigido pelo ex-presidente Jimmy Carter, fez diversas vezes observação do processo eleitoral da Venezuela e chegou a declarar à imprensa norte-americana que ele nunca tinha visto um processo tão transparente e organizado como era o processo eleitoral da Venezuela. Então, é uma história de participação eleitoral, de respeito aos resultados das urnas e de legitimidade que não pode ser desconsiderado. Segundo, a Venezuela está sob uma pressão terrível, sanções econômicas, boicote, sabotagem interna, lockouts, e mesmo assim organiza um processo eleitoral, o 3º processo eleitoral em um ano, o 4º processo eleitoral em um ano, constituinte, eleição para governador, eleição para prefeito, presidente da República. Teve um boicote da oposição, a oposição venezuelana de direita, vinculada aos Estados Unidos, ela determina o boicote das eleições venezuelanas. E mesmo assim, metade do país praticamente comparece às urnas, num país onde o voto é facultativo, e 68% dessa metade vota em Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, 68% sobre 46% foi o comparecimento às urnas, significa alguma coisa como 32% dos votos possíveis de eleitores. Com esses 32%, ele tem mais votos relativos do que teve Donald Trump, do que teve o Macri, do que teve o Rajoy na Espanha, e do que tiveram vários outros governantes que ninguém questiona a legitimidade, porque é da regra do jogo, mesmo tendo havido um boicote por parte da oposição. Portanto, eu considero o processo eleitoral venezuelano legítimo, legal, e o presidente Nicolás Maduro é o presidente legítimo dos venezuelanos, escolhido pelo seu povo conforme as regras do país. Quem ficou contra as regras foi a oposição de direita e o governo dos Estados Unidos e a União Europeia, que querem derrubar na mão grande o Nicolás Maduro. Não ganham no voto, querem, eu não sei por que caminho substituir o Maduro. Provavelmente pelo caminho da ilegalidade, pelo caminho do golpe, como foi em 2002, quando tentaram derrubar o Chávez. Já temos aqui 4 perguntas da nossa plateia para você. A primeira delas é do professor Francisco Teixeira, que também é coordenador do movimento SOS Brasil Soberano. Qual a natureza e a base social do fascismo no Brasil? E antes do Breno responder, eu quero alertar os nossos internautas que podem nos mandar perguntas na página do facebook.com/SOS Brasil Soberano. Olha, a base social, ao que tudo indica, eu acho que ainda nós precisamos assistir e participar do desenvolvimento de pesquisas mais sólidas sobre isso. Mas esse novo ciclo do fascismo brasileiro aponta para um fascismo de base social da classe média alta. É diferente do que foi a ascensão do fascismo, por exemplo, nas suas formas clássicas, na Itália ou na Alemanha nazista, ou mesmo em outras nações, em que ele surgia com uma base popular importante, com uma parte da classe trabalhadora se deslocando para outra direita. Um exemplo moderno é a França, né? O Front National, a Frente Nacional na França, neofascista, tem como base social um setor da classe operária, aliás, antigos eleitores do Partido Comunista Francês. É o voto antissistêmico, que antes era um voto do Partido Comunista, e que na medida em que a esquerda deixou de ser antissistêmica, ou a esquerda antissistêmica perdeu força na França, esse voto antissistema oscila
para a ultradireita, que a ultradireita conseguiu vender para a classe operária francesa que o problema já não era mais o capital, o problema é o imigrante. Era o seu colega negro ao lado, o seu colega árabe ao lado, e não mais o grande capitalismo. Bom, no Brasil, a estrutura do neofascismo ela é classe média alta. As pesquisas mostram que o Jair Bolsonaro, esse sujeito patético, mas sujeitos patéticos costumam encarnar o neofascismo. Lembremos do famoso pintor de paredes que encarnou o nazismo, ou daquele careca que falava esquisito, que era Mussolini. Não era nenhuma elegância, nenhum dos dois personagens. Figuras patéticas, elas são importantes para encarnar o neofascismo por uma coisa. Eles falam aquilo que os apoiadores do fascismo gostariam de falar e não têm coragem. Cada vez que o Bolsonaro fala uma barbaridade, ele ganha apoio desses setores. Porque eles não têm coragem de falar o que o Bolsonaro fala e o Bolsonaro fala. Contra as mulheres, pelo estupro, é o discurso racista, ele não tem problema nenhum. Bom, as pesquisas mostram que o Bolsonaro ele tem mais voto conforme sobe a renda e a escolaridade. E quando as duas sobem juntas, ele chega a 40% dos votos em alguns nichos, em especial nos nichos mais jovens. O nicho em que ele acumula mais votos são na classe A, com mais de 10 salários mínimos, com idade entre 18 e 24 anos. É uma coisa impressionante. É uma juventude dourada da classe média que foi forjada contraditoriamente no período do lulismo. Sua cultura neofascista se agudizou no período do lulismo. Por quê? Porque assistiu à ascensão dos pobres e se horrorizou com a ascensão dos pobres e viu os ricos se distanciarem. Seu sonho de grandeza, de viver como os grandes ricos, ficou mais distante. Esse setor tem ódio ao que representou a esquerda nesses 12, 13, 14 anos de governo petista. Ódio, porque ele se sente ensanduichado, se sente perdendo o seu espaço social. Ao ver o avanço dos pobres sobre o seu território e ao ver sua incapacidade de ocupar o território dos ricos, esse setor ele é formado por rancor e ódio, por racismo, por homofobia, pelos valores mais perversos da sociedade, porque são suas armas para lutar contra essa situação de emparedamento em que se sente encontrado, em que se percebe. Não é? Então essa é a base social do neofascismo, a base do Bolsonaro. E ela representa uma situação programática que tem a ver com esses setores. E claro que esse movimento começa a capturar setores do empresariado. Começa a capturar setores do empresariado que veem neste movimento neofascista a única ferramenta legítima para varrer do mapa a esquerda, como aconteceu nos países fascistas originais. Quando é que a burguesia nazista se voltou, a burguesia alemã se voltou para o partido nazista? Quando é que a burguesia italiana se voltou para o movimento fascista? No início não, no início achavam esses caras ridículos, perigosos, patéticos, mas quando foi se dando conta que eles eram capazes de arregimentar massa, arregimentar força, e que eles eram uma ponta de lança, capaz de derrotar o movimento operário socialista, capaz de derrotar a esquerda, aí que eles abraçam o neofascismo. Está em curso no Brasil. Recentemente o Bolsonaro foi numa atividade do Capital Financeiro em São Paulo, começou vaiado e terminou aplaudido. Foi noticiado por vários jornais. Tem mais duas perguntas aqui do engenheiro Olímpio Alves dos Santos. A primeira delas é: há possibilidade das forças progressistas retomarem o poder aqui no Brasil? E, continuando, a esquerda, em vez de fazer uma discussão sobre problemas eleitorais, não deveria discutir o poder? Olha, eu acho que há perspectiva de retorno. As condições objetivas são favoráveis ao que a esquerda propõe ao país. O governo Temer, o governo das forças liberais, das forças conservadoras, é um dos maiores fracassos da história. É um grande fracasso, proporcional à popularidade do Temer. Ele não tem 3 ou 4% de apoio à toa. É um enorme fracasso, inclusive naquilo que eles consideravam seu nicho que seria seu nicho de sucesso, que é a política fiscal. O Brasil tem um roubo fiscal hoje inacreditavelmente mais alto. O país está quebrado. E o país, no rumo que vai, ele vai conseguir deteriorar até mesmo suas contas externas. Tá?
Então, as condições objetivas são favoráveis ao que a esquerda propõe. O que a esquerda propõe? Um país como o Brasil só tem futuro se tiver mercado interno de massas. Para ter mercado interno de massas tem que ter duas coisas: distribuição de renda e riqueza e investimento público. Para ter investimento público, precisa ter uma nova política tributária que taxe os ricos, e o Estado precisa ser um elemento estratégico da economia, não apenas através dos tributos e das políticas públicas, mas também através do controle de determinados setores estratégicos da economia, em especial do petróleo e da energia. Isso que a esquerda propõe para a solução do país, que evidentemente, pela comparação entre os dois períodos, com todos os problemas que ocorreram no período petista, eu não vou negar que foram muitos esses problemas e os erros cometidos, a simples comparação entre o período liberal do Fernando Henrique, o período petista e o período liberal do Sr. Temer, a esquerda possui, vamos dizer, muitos atributos e créditos para construir a perspectiva de retorno ao governo. Eu concordo com a pergunta feita pelo Olímpio. A segunda pergunta, que é: a esquerda não pode mais discutir eleição sem discutir o poder. Não se trata de ganhar a eleição no país. Já ganhou-se várias vezes. A esquerda brasileira é uma campeã eleitoral. Ganhou com Lula, ganhou a segunda vez com Lula, elegeu a Dilma, que era uma personagem eleitoral desconhecido da população, reelegeu a Dilma, mesmo já no quadro de dificuldade de 2014. O que se trata é uma estratégia de poder. O poder não se resume à eleição da chefia do executivo. O país tem um problema concreto. O Estado oligárquico burguês brasileiro, ele é inimigo da pátria. Ele está a serviço de uma classe dominante que se associa ao capital internacional, que olha para o país como se o país tivesse 30 milhões de habitantes e não 200 milhões de habitantes. É uma lógica de superexploração do trabalho, retirada de direitos e bloqueio às lutas sociais. Esse Estado, que é o poder, ele precisa ser conquistado e mudado. E essa estratégia de conquista e mudança, de construção de um novo Estado, o PT não teve. Acho que essa é a principal crítica que deve ser feita ao principal partido da esquerda. E essa estratégia precisa ter. Como mudar o Estado? Significa mudar a justiça, significa mudar o monopólio dos meios de comunicação, significa estabelecer mecanismos de participação direta da população, plebiscitos e referendos, significa empoderar a participação popular e não apenas ampliá-la, significa tornar a participação popular um vetor de direção do Estado. Certas medidas essas que em outros países foram feitas com muito sucesso, entre eles a Venezuela. Mas aqui não. A esquerda brasileira tentou mudar o país lentamente, para não provocar o inimigo, sem mudar as instituições. Conseguiu mudar o país até o momento em que o inimigo não aceitou mais brincar. O inimigo, tradicionalmente, as elites brasileiras, a partir de um certo momento, não aceitam mais esse jogo, porque elas não aceitam abrir mão da superexploração do trabalho, não aceitam abrir mão da dependência internacional, não aceita abrir mão do latifúndio, não aceita abrir mão dos seus privilégios. Historicamente, ela reage antidemocraticamente contra esse tipo de mudança. Então, não apenas a esquerda não esteve preparada para o enfrentamento contra as classes dominantes no processo das mudanças, como tampouco dotou o povo brasileiro de instituições fortes o suficientes para se contrapor à hegemonia oligárquico-burguesa no velho Estado. A estratégia de poder é fundamental. Nesse sentido, quais as consequências desse choque ultraliberal na economia brasileira e no mundo também? Olha, a economia brasileira é um desastre, mas é um desastre de grandes proporções. Nós estamos... o Brasil está vendendo, é como se fosse uma família que, ao invés de buscar organizar sua renda, buscando emprego, equacionando suas contas, buscando estabelecer um investimento no futuro educacional dos filhos, começasse a vender mesa, cadeira, sofá, geladeira, para pagar as contas correntes. É isso que esse governo faz. Os ativos da Petrobras estão servindo para isso. Agora se acabou com o Fundo Soberano. Para que se acabou com o Fundo Soberano? Não foi construído 1 quilômetro de estrada, não foi construído um viaduto, não foi construído uma escola, um hospital. Se liquidou o Fundo Soberano para equacionar a dívida, o custeio fiscal do Estado brasileiro. É uma política de terra arrasada. Terra arrasada é um bom negócio para o capitalismo. Não vamos achar que o país é terra arrasada para todo mundo, que não é. Terra arrasada é um excelente negócio para os grandes capitais. E o mundo vive hoje um período de abundância de capitais.
As taxas de juros praticadas na Europa e nos Estados Unidos são muito baixas. Na Europa, em determinados países, a depender da inflação, a taxa de juros é negativa. Se aplica 1 milhão de euros e 5 anos depois você retira 980 mil euros. Então há uma abundância de capitais em busca de rendimento. Na hora que você tem um país como o Brasil que está quebrando, em que os ativos são vendidos por uma fração do seu preço, que grande negócio. Não é o negócio da China, é o negócio do Brasil. É o negócio do Brasil, em que a China vem como um dos principais compradores, aliás. É um puta de um negócio, com perdão da palavra. Você chega aqui comprando concessões de petróleo, refinarias, empresas de energia, na bacia das almas. Na bacia das almas. E enquanto que você tem o crescimento do desemprego, quando o desemprego para de cair, que aconteceu num certo período, agora voltou a cair, a subir novamente, não há uma melhoria real. Porque se você olhar para os números, que tipo de emprego está sendo criado? É o emprego mais precário possível, já na ótica dessa reforma trabalhista, que faz com que uma pessoa que trabalha 3 horas por semana já não é desempregada. Não é? É uma destruição da cadeia produtiva do país, é uma destruição do tecido social brasileiro, como nós nunca vivemos na nossa história. Nunca vivemos na nossa história. Se você contabilizar para dentro do desemprego, e isso deveria ser contabilizado, o desalento, quer dizer, aqueles que já não procuram mais emprego, porque eles não existem. Esse número de 13,2 milhões vai para 18 milhões. 18 milhões sobre a mão de obra, sobre a população economicamente ativa do país, que é ao redor de uns 110 milhões, é um número extraordinariamente alto. Se você for olhar para a juventude, Camila, a taxa de desemprego juvenil, ou seja, para quem tem abaixo de 30 anos de idade, vai aos 40%. Ou seja, é uma brutalidade. Então, essa é a consequência do choque liberal, que também se expressa nos outros países. No Brasil se expressa como uma barbárie, pela violência com que essa política é implementada. Agora, essa é a característica do desenvolvimento capitalista hoje. Ou seja, na lógica de reduzir o custo de produção para aumentar a rentabilidade do capital, está se destruindo direitos futuros, conquistas, o desmonte do estado de bem-estar social. Veja a situação da Itália. A Itália era um dos países mais avançados em construção de estado de bem-estar. Hoje é um país que entra em rota de destruição, de regressão. Vê o que o Macron quer fazer na França, é uma regressão. É como eram esses países no pré-guerra. Como é que eram esses países no pré-guerra? A burguesia deitava e rolava. Mudou por quê? Porque houve a guerra, porque a União Soviética apareceu no mundo como uma potência muito poderosa, isso amedrontava as burguesias locais, porque os trabalhadores, que foram a base de sustentação da resistência antifascista, surgiram no pós-guerra com instituições muito fortes, e com isso conseguiram conquistas. Tudo isso está sendo desmontado. Um período de ataque contra os direitos dos trabalhadores em escala mundial. No Brasil, é uma escala dramática. Lembrando que esta é uma iniciativa do SOS Brasil Soberano. Nós já temos mais de 3 mil pessoas alcançadas. Agradecemos o compartilhamento do Opera Mundi. E quero dizer que os internautas estão aqui perguntando mais para você. Em relação a esse último ponto, Paulo César pergunta: a China está em outro patamar em relação ao Brasil? O Olímpio também faz mais uma pergunta: como você avalia o capitalismo nesse momento? Deixe-me ver se eu consigo compreender bem. Outro patamar, certamente, de econômico, nenhuma dúvida. A China hoje é uma superpotência econômica. Ela, a médio prazo, rivaliza e ultrapassa os Estados Unidos, o que aguça essa política nacionalista de grande potência por parte dos Estados Unidos. A China, do ponto de vista interno, é complexo. Eu considero que a China, que a autocaracterização que a China faz, ela deve ser levada a sério. O que eles se autodenominam? Uma economia socialista de mercado. É uma combinação entre a concentração da propriedade estratégica nas mãos do Estado com a existência de um mercado capitalista regulado. Essa é a realidade chinesa. Ela é completamente diferente da realidade brasileira e dos demais países capitalistas. Embora esse fator mercado, no contexto de uma economia socialista como a chinesa, tenha provocado inúmeras deformações. Desigualdades sociais, desigualdades regionais, há uma gama de problemas importantes provocados pelo mecanismo que a China encontrou para se desenvolver, que era associar o mercado à propriedade estratégica dos principais meios de produção. O Estado na China é sócio dos grandes investimentos capitalistas,
Sim, é um processo em que a gente poderia utilizar até mesmo o termo capitalismo de Estado, como várias vezes foi usado, inclusive, por líderes revolucionários importantes como Lenin e outros, como o método pelo qual sociedades atrasadas poderiam construir uma sociedade socialista, ou seja, seriam obrigadas a realizar tarefas do capitalismo dos países desenvolvidos através do capitalismo de Estado, ou seja, do papel do Estado associado ao mercado. A China é isso. Então, é uma outra sociedade, não é uma sociedade capitalista tradicional, nem como são as do centro capitalista, nem como são as da periferia capitalista. Acho que é um país, seja, vamos dizer, de uma maneira ampla, um país socialista, com muitas deformações, com muitas contradições, que teve contradições, algumas que vão sendo superadas e outras novas que vão surgindo. Ou seja, como a novela termina eu não sei, mas evidentemente uma outra sociedade, um outro patamar de desenvolvimento. A segunda pergunta é como você avalia o capitalismo hoje? Olha, eu vou fazer aqui uma brincadeira. Quando eu era garoto, eu comecei a ler, eu vi uns textos que diziam assim, a crise final do capitalismo. A crise final do capitalismo já tem uns 110 anos. Os primeiros textos da crise final do capitalismo datam do século XX. Então, é longa essa crise final. O capitalismo, evidentemente, é uma sociedade, um modo de produção enfermo, doente, moralmente apodrecido pela injustiça, pela desigualdade, e economicamente ele vive a tensão do seu próprio desenvolvimento. Porque qual é a contradição intrínseca do capitalismo que ele não consegue superar? É a sua enorme capacidade de aumentar a produção e a relativa queda da renda das pessoas. Então, essa boca de jacaré morde. Ou seja, o capitalismo se desenvolve muito aceleradamente por conta da revolução da técnica e da inovação. Só que as pessoas vão ficando, em relação à oferta nova de produtos e serviços, cada vez mais empobrecidos para comprar esses produtos e serviços. Então essa é uma contradição que, de tempos em tempos, leva o capitalismo a crises cíclicas cada vez mais severas. Porque para tapar esse buraco vai se encontrando remédios. Como eu citei no início do programa, o remédio que estoura em 2008 é o crédito. Eu dou crédito a quem não tem renda. E aí as pessoas podem continuar comprando. Só que as pessoas, uma hora, têm que pagar esse crédito. Se elas não forem capazes de pagar esse crédito, o sistema entra em crise cíclica. Crise de superprodução, como se diz na nomenclatura, na terminologia econômica, que é o que a gente vive, uma crise de superprodução estrutural. Então, claro que o capitalismo se renova. Ele se renova com novas revoluções tecnocientíficas que reduzem o custo da produção e nós somos às vésperas nós estamos em curso da quarta revolução tecnocientífica, que é a da ampliação da robótica. E nós vamos viver, como já vivemos em vários ramos industriais, a existência de fábricas que não têm mais trabalhadores, ou que os trabalhadores se limitam a um pequeno grupo de pessoas que operam robôs, reduzindo em muito a massa de trabalhadores. Isso tem um custo enorme para a sociedade, porque o que vão fazer as pessoas que não encontram emprego nas fábricas? Quem vai comprar essas mercadorias? Na medida em que você expande o uso da robótica. Como é que as mercadorias que vão ser produzidas cada vez num ritmo maior e em quantidades maiores, quem vai comprar essas mercadorias? Porque os robôs podem trabalhar 24 horas por dia e não precisam comer. Quem vai comprar essas mercadorias? Então, ele soluciona o problema aprofundando a sua contradição estrutural. O capitalismo não vai morrer por si só. Está provado pela história que o capitalismo só morre quando alguém o mata. Precisa surgir um cavaleiro com a lança que espeta seu coração, que historicamente chama de revolução. É isso, o capitalismo tem que, nas suas contradições surge um cavaleiro com uma lança, que é a revolução. Sem isso, o capitalismo continua sobrevivendo e nós todos continuaremos a ler textos sobre a crise final do capitalismo, quando ele completar 200 anos, 300 anos, 400 anos. É uma crise sem fim, a não ser que uma força política e social e forças políticas sociais dos mais distintos países sejam capazes de enfiar uma lança no seu coração e substituir o capitalismo por um outro regime, mas não só mais justo, mas um regime que liquide essa contradição na qual o desenvolvimento é o segredo da miséria. Quanto mais se produz, pior vivem as pessoas em termos relativos. Isso é um regime doente que tem que acabar, mas não acaba por si só.
nessa revolução 4.0, como é dita, a indústria 4.0, há previsão de um desemprego estrutural no mundo. Consequentemente, grandes corporações têm defendido uma política que é até então progressista, defendida pela esquerda, que é a política de renda universal. Como que você avalia isso? Eu acho que a disputa pela renda universal vai ser uma das grandes disputas do futuro. O tamanho da renda universal. Porque, evidentemente, as corporações capitalistas querem uma renda universal ração de cachorro, né? Seria uma fraçãozinha para acalmar o povo, para não ter rebelião popular, para não ter situações como alguns filmes americanos de ficção mostram. Eu assisti um outro dia que é muito interessante, eu aqui não vou me lembrar, chama Elysium. Elysium. Que eram dois mundos. Num mundo viviam os trabalhadores sem emprego, sem nada. No outro mundo era um condomínio fechado, né, onde viviam os ricos. E aquele não servia mais para nada o mundo dos trabalhadores, porque estava tudo robotizado, eles eram um estorvo. Eles tinham que ser reprimidos e alimentados um pouquinhozinho para ver se a rebelião diminuía. Então, na lógica do capital, essa renda universal vai ser o que precisa dar de dinheirinho para o pessoal não morder. O que precisa dar de ração para o meu cachorrinho não morder minha mão. Do ponto de vista da classe trabalhadora, a renda universal terá que ser uma apropriação séria do lucro produzido pelo capital em favor das classes trabalhadoras, em favor de serviços públicos decentes, em favor da possibilidade do ser humano se libertar do trabalho. Aquele sonho eterno presente na obra do Marx, que haveria um dia em que seria tão profundo, tão avançado o desenvolvimento das forças produtivas, que o ser humano poderia ser o que quisesse. Podia libertar o Mozart que cada um tem dentro de si, se dedicar ao ócio, à criatividade, à arte, ao lazer. Bom, a sociedade, as revoluções tecnológicas vão criando as condições materiais para isso. Aliás, uma parte da sociedade já vive assim. A burguesia, dona dos meios de produção, em grande medida, vive assim. Uma parte das camadas médias vive assim por conta do rentismo. Quem não vive assim é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisará abocanhar uma parte enorme dessa renda universal, lutar por uma parte enorme dessa renda universal, para poder viver em condições dignas, decentes, igualitárias. Essa vai ser uma das grandes batalhas do futuro próximo, o tamanho da renda universal. A renda universal em si e o tamanho da renda universal e como ela é distribuída. Perfeito. Retomando um pouco sobre a nova ordem mundial, queria que você me falasse como que o Brasil tem se posicionado hoje, obviamente com essa conjuntura, em relação aos BRICS. O Brasil não existe mais, né, do ponto de vista internacional, é uma ficção. Assim, toda vez que a gente vê alguma notícia do chanceler brasileiro é pra gente rir. Isso é um trapalhão, é um sujeito... Não dá nem para dizer que é um reacionário, olha que é um sujeito que tem história de esquerda, né? Ele é reacionário e um trapalhão. Um Zé Mané. Você não merece qualquer respeito sua atividade internacional. O Brasil não conta mais para nada no cenário internacional. Eles conseguiram, rigorosamente eles conseguiram, em 2 anos, destruir a participação internacional do Brasil. O Brasil hoje deve contar tanto quanto as Ilhas Seychelles ou Sri Lanka no cenário internacional. Em relação aos BRICS, ele tem a letra B, né? Não dá para tirar a letra, ele é arrastado, mas é... E claro que a consequência disso, pelo peso anterior que o Brasil tinha tido, é que o BRICS como projeto, como espaço contra-hegemônico, foi relativamente neutralizado. Os planos do BRICS, que deviam estar bem mais avançados, o Banco do BRICS e outras instituições correlatas a esse bloco, eles sofreram um processo de paralisia, porque o Brasil foi retirado do jogo. Esse governo do senhor Temer, do senhor Aloysio Nunes, retira o Brasil do jogo. E como a saída do Brasil da Unasul se relaciona? Faz parte do mesmo papel. Quer dizer, o que é interessado para os Estados Unidos? Que esses governos títeres, esses governos marionetes dos americanos na região, Temer, Macri, Temer com Aloysio, Macri, eu nem sei o nome do chanceler argentino, tão desimportante também que é, no meu corre aqui. Essa gente, o que os Estados Unidos tinham interesse? Que fossem desmontadas essas instituições que eram espaços contra-hegemônicos. A Unasul era um perigo para os Estados Unidos. Primeiro porque era uma articulação de toda a América do Sul, e não só do Mercosul. Era uma articulação política que podia se transformar numa coordenação econômica, e lembremos, uma coordenação de defesa militar conjunta. O que se discutia na Unasul era uma política de defesa mútua sem os Estados Unidos. Que a América do Sul se constituísse num bloco econômico,
político, cultural e militar autônomo. Os Estados Unidos queria qualquer coisa menos isso. E, portanto, não é que ele queira dar outra direção ao Unasul, ele queria acabar com a Unasul. E está conseguindo. Os países vinculados ao chamado Grupo de Lima, os países vinculados ao Brasil, Argentina, Peru, Chile, eles saíram da Unasul. Eles não estão mais dando, não deram mais quórum à Unasul. A Unasul, na prática, deixou de existir. O que eles querem é retornar ao desenho geopolítico da região anterior, que é o quê? Com aquela entidade que uma vez o Fidel chamou do Ministério das Colônias dos Estados Unidos, que é a OEA, que é uma organização pan-continental dirigida pelos Estados Unidos, sediada em Washington. É essa organização que eles querem que as outras todas sejam varridas. Faz parte da política do Departamento de Estado sob a batuta do Sr. Trump e os miquinhos amestrados dele aqui na América Latina. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Queria agradecer a participação de todos os nossos internautas. Dizer que você tem muitos fãs na internet, todos parabenizando você aqui. E também anunciar a presença do engenheiro e diretor da FICENG, do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, Roberto Freire. E anunciar que já somos mais de 4.000 pessoas alcançadas no nosso Facebook. Bem, Breno, quero que você me diga que estratégias a esquerda mundial tem para enfrentar o capital financeiro. Olha, eu acho que é uma situação multifacetada, né? Porque a gente nós não estamos diante de uma estratégia unificada. São situações distintas que têm que se coordenar, né? Eu considero que nós temos aqui 3 ramos importantes nessa estratégia, 3 vertentes do que se possa chamar de uma esquerda, de uma estratégia de esquerda. Primeiro é a consolidação e a reconsolidação das instituições que retirem hegemonia dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, BRICS, Unasul, CELAC e várias outras organizações regionais, não só na América Latina, mas no resto do mundo, que sejam espaços nos quais os países possam consolidar sua autodeterminação, sua independência política e econômica e uma nova aliança de blocos que se contrapõe aos interesses das grandes potências capitalistas. Então, esse é um ramo fundamental. Não necessariamente todos os países que vão estar nesse ramo são dirigidos pela esquerda. Eu não chegaria a dizer que a Rússia é dirigida pela esquerda. Ele é um nacionalista, o Putin é um anti-imperialista, mas não é um homem de esquerda. Mas seus interesses coincidem com os interesses da esquerda mundial, nesse sentido geopolítico de enfraquecimento da hegemonia norte-americana. Isso aqui é um ramo. Um segundo ramo fundamental é a reorganização da capacidade protagônica dos trabalhadores dos países capitalistas centrais. Leia-se Europa, Japão e Estados Unidos. É fundamental para a esquerda do mundo inteiro que a esquerda destes países renasça. A esquerda destes países sofreu um enorme baque. O enorme baque foi o fato de que a social-democracia, força hegemônica no movimento operário, especialmente na Europa, de malas e bagagens, transitou para o neoliberalismo, deixando a classe trabalhadora sem alternativa diante do neoliberalismo. A social-democracia traiu pela segunda vez. Traiu a primeira vez no século XX, quando votou os créditos de guerra da Primeira Guerra, permitindo aos seus países, às burguesias dos seus países que fossem à guerra. E traiu a segunda vez nos anos 90, dos anos do século XXI, quando a maior parte da social-democracia europeia abraçou o programa neoliberal e deixou a classe trabalhadora sem alternativa, deixou as camadas populares da Europa e também da versão social-democrata vigente dos Estados Unidos, que era o Partido Democrata, sem alternativa. Então é necessário que se reconstrua uma esquerda antagonista na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Está em curso isso, de alguma maneira, com muitas dificuldades, mas vão nascendo forças antagonistas com capacidade de mobilização popular. A luta dos trabalhadores avança na França, o Mélenchon com seu France Insoumise, seu Front de Gauche, sua frente de esquerda, vai assumindo um papel. O Partido Socialista, que era a social-democracia francesa, vai indo para aquele seu lugar próprio, que é a lata do lixo. Tudo vai se reorganizando, vai se fortalecendo também uma esquerda na Alemanha que faz oposição ao governo de coalizão entre a social-democracia alemã e a direita alemã. O governo da Merkel é há vários anos um governo de coalizão entre o SPD
e a direita. É uma coisa impressionante isso. Na Espanha, a experiência do Podemos, junto com a Esquerda Unida, onde está o Partido Comunista Espanhol, também vai constituindo uma alternativa. Em Portugal, ali você tem um PS que se descolou da maioria da social-democracia europeia e compôs uma certa aliança com o PC português e com o Bloco de Esquerda, formando o que eles chamam lá de geringonça. Então nos Estados Unidos vai surgindo luta de massas, vai surgindo luta dos trabalhadores, vai surgindo luta dos negros, luta das mulheres, dos jovens. Os Estados Unidos têm um outro percurso desde os anos 60, que suas lutas sociais, elas sempre se iniciam a partir de determinadas identidades grupais, né? Não há uma luta de fundo predominantemente social. Então a questão negra, a questão feminista tem muita força. Depois vamos torcer para que ela se junte sob o signo de classe, né? Sobre o brasão de uma luta de classe contra o centro do império. É fundamental isso. E terceiro, nós precisamos que a esquerda dos países da periferia do sistema, em especial da América Latina, retome o fio da história. Ou seja, retome o processo de mudanças que se começou, o ciclo de mudanças que se começou quando o presidente Chávez foi eleito em 2098 e o Lula foi eleito em 2002, que é conquistar a maioria nos seus países e fazer uma profunda reforma do Estado, da economia e da sociedade, compreendendo os erros gravíssimos cometidos no ciclo anterior e, especialmente, compreendendo que só é possível esse ciclo de reformas avançar se a disposição estratégica e o desenho estratégico dessa esquerda dos países periféricos for o da revolução, ou seja, da mudança profunda dos estados, das sociedades, constituindo a classe trabalhadora desses países em classe hegemônica, em classe que detém o poder político e que derrote a aliança oligárquico-burguesa que levou os países às situações em que eles se encontram. E é fundamental que esses três ramos dessa estratégia se encontrem, ou seja, busquem integração regional, integração política, coordenação de atividades, para enfrentar um inimigo muito poderoso, um bloco muito poderoso, e aproveitando também as contradições desse bloco poderoso, porque há contradições entre Estados Unidos e Japão, há contradições entre Estados Unidos e União Europeia, há contradições dentro da União Europeia, mas é fundamental que essas três vertentes principais, que seria uma estratégia de esquerda, se encontrem no desenvolvimento de uma política comum. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço o convite. Agradeço a audiência também dos nossos internautas, da nossa plateia. Esta é uma iniciativa do movimento SOS Brasil Soberano, da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e do SENGE Rio, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima.